O Femininas nada mais é do que um encontro de mulheres que visa fortalecer as mulheres em determinadas cidades, trazendo uma palavra de encorajamento, plantar uma semente de esperança. Mas isso não é o suficiente, porque eu venho, eu faço um Femininas e eu vou embora. E vocês continuam aqui, né? Com todos os desafios, com todos os problemas que vocês encaram, que vocês enfrentam. Então, Deus tem colocado no meu coração, antes de mais nada, fazer do Femininas uma oportunidade para trazer encorajamento à igreja local. E vocês aqui são representantes da Igreja do Senhor em Porto Alegre. Talvez muitas de vocês já se conheçam, outras nunca se viram, e é isso mesmo que eu quero. É por isso que não é só um momento de palavra, mas é também um momento de comunhão ao redor da mesa, onde vocês vão poder compartilhar o coração, os desafios, orando umas pelas outras. Nós vamos ter esse momento daqui a pouco, né? E Deus tem, então, colocado esse sonho e essa visão no meu coração. O Femininas era um culto que acontecia na Igreja Batista da Lagoinha, aconteceu ali por 2 anos, e por causa de uma mudança simples de grade de culto, eu não podia migrar da primeira quarta-feira para a sexta-feira, porque eu já tinha agendas confirmadas, estabelecidas. Então, o Femininas, por causa desse falta de encaixe de agenda, terminou. Só que o Femininas tinha uma aceitação muito grande fora de Belo Horizonte, inclusive. O Femininas era mais assistido pelas mulheres fora de BH do que pelas mulheres de BH, né? E as mulheres começaram a falar: Helena, e o Femininas não volta? E não vai ter mais Femininas? E eu comecei a pensar assim: o que o senhor quer? Né? O que o senhor quer? Então, pensamos na Conferência Femininas. E aí nasceu a Conferência Femininas, que aconteceu em Campinas, em agosto. E para a Conferência Femininas, já que eu vou vir aqui fazer uma conferência, deixa eu reunir as pastoras de Campinas, pedir a bênção das pastoras de Campinas, as orações das pastoras de Campinas, para que elas entendam que eu não estou vindo aqui fazer pescaria em aquário de ninguém, que eu estou vindo aqui para servir a igreja que já está estabelecida, né? E tal. E assim eu fiz. E, gente, aí eu entendi tudo. Não é sobre as mulheres amanhã no Femininas, é sobre elas também. Mas esse momento aqui que o Senhor queria nos dar, né? Esse momento, porque liderança conversa com quem? Liderança alivia o coração com quem? E a gente tem visto aí suicídio de pastores, esposas de pastores totalmente desalentadas, algumas decepcionadas. Talvez Deus te trouxe aqui porque você está a ponto de chutar o balde. Né? E eu vou te dizer, não chuta o balde não, fica firme aí, que o Senhor vai te sustentar, vai trocar sua armadura e vai te fazer chegar lá. Né? Então eu entendi que esse momento, Femininas, esse momento de comunhão, de liderança, eu vim aqui plantar uma semente de unidade entre vocês, uma semente de comunhão entre vocês. É muito comum a gente se isolar na nossa liderança. Cada uma aqui, eu não conheço vocês, conheço só algumas de vocês pessoalmente, e cada uma aqui tem as suas dificuldades, os seus desafios, né? Pessoais, em família, e também no corpo que está inserido, na igreja que está inserida. Né? E, gente, o que eu descobri? Que nós precisamos de orar mesmo para que Deus estabeleça a visão dele no nosso olhar, na nossa maneira de lidarmos com a igreja, com o corpo, e sendo igreja também. O que a gente percebe? Muitas mulheres fragmentadas, fragilizadas, desistindo dos casamentos, desistindo das suas igrejas, desistindo dos seus filhos. Né? E é isso que Satanás quer. Olha, essa semana nós passamos por tanta luta, eu e cada pessoa da equipe, nós somos uma equipe de 6 pessoas, né? Eu, João, meu marido, e mais 4 queridos que nos ajudam. Nós enfrentamos tanta luta, que eu falei assim, gente, esse Femininas vai ser uma grande bênção. Né? A gente já vai tendo assim, o cheiro do que Deus quer fazer. Né? E você é parte disso. Então, eu não sei que momento você está atravessando. Eu não sei o que você está passando na sua vida familiar, como líder, como esposa de líder,
E eu não sei o que você está passando na igreja que o Senhor te confiou, né? Porque ovelha morde também, né? Mas eu quero te dizer o seguinte: o Senhor não mudou, o plano dele para nós não mudou, e ele é justo, ele é fiel, e ele nos sustenta, independente das circunstâncias que a gente esteja atravessando. Amém? Então ele nos reuniu aqui nessa tarde para nos fortalecer, e eu tenho uma palavra para dividir com vocês, né? Às vezes na nossa diversidade nós acabamos, como eu acabei de dizer, nos isolando, né? Eu não sou igual fulano, aí aquela igreja funciona desse jeito, eu funciono desse jeito aqui, e vai cada uma trabalhando na sua frente de batalha, e a gente se esquece que a gente é um exército só. Que embora a gente tenha papéis bem definidos no corpo de Cristo, né? O cotovelo não é igual ao joelho, os dois têm funções distintas, e são diferentes também na sua aparência, embora as funções sejam parecidas, os dois estão no mesmo corpo. Então, se o joelho machuca, todo o corpo vai sentir. Se o cotovelo machuca, todo o corpo vai sentir. Eu não sei se vocês já levaram uma pancada no cotovelo, naquele lugar certo. Sabe aquele lugar assim que você perde até o movimento do braço? Assim? Pois é, todo o seu corpo sente, né? Quando o seu joelho também topa em alguma coisa. O meu joelho parece ter um imã. Toda perna de mesa atrai ele. Entendeu? Então, como todo o corpo sente, né? E a gente tem que trazer à memória o que a palavra de Deus diz para a gente sobre ser corpo. Sobre ser corpo. E você não precisa de ler, mas eu queria que você tivesse ligada comigo no texto que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, que está em 1 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja em Corinto. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Você sabe que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Nós somos mulheres diferentes, iguais em muitas coisas,
mas singulares no nosso propósito, no nosso chamado e na maneira assombrosa, maravilhosa que Deus nos formou. Então, não cabe competição. Porque não dá para disputar geleia e pasta de dente. Tem disputa entre geleia e pasta de dente, gente? Se você está de dieta, você logo vai descobrir qual que é a sua. Mas não tem disputa, porque embora as duas sejam pastosas, cada uma tem uma função. Não dá para comparar. Da mesma forma, nós somos assim. Mas, gente, nesse tempo que a gente está vivendo, tanta disputa é estimulada. Vocês percebem isso? Pelas redes sociais. Satanás trabalha, gente. Nosso adversário não está brincando de ser adversário. E ele não é óbvio. O espírito do engano parece ser legítimo. Tudo que é enganoso, é falso, tem jeito de legitimidade. Parece algo bom, mas não é. Então, às vezes, você tem uma rede social, você escuta falar de alguém e você desenvolve uma antipatia por outra líder, por causa do jeito que ela é, por causa do jeito que ela veste, por causa do jeito que ela prega. Você se acha lá. Isso é o espírito do anticristo atuando entre nós. Porque onde Cristo é glorificado, quando há divisão no corpo de Cristo. Então, nós estamos sendo enganadas pela disputa, pela comparação, sendo que nós somos singulares. Não tem disputa. Quando cada uma de nós é única, tem um propósito único definido pelo próprio Deus. E Satanás tem nos enganado. E às vezes a gente se sente fracassado, porque às vezes a gente olha para a igreja do outro é gigante. E a nossa, nós estamos aqui pelejando com essa meia dúzia de mulher que Deus me deu. E essas mulheres não vão para frente, estão me atribulando a vida da por cima. Né? Gente, Jesus não escolheu a multidão. A multidão escolheu Jesus, mas Jesus não escolheu a multidão, Jesus escolheu 12. E quando ele tinha alguns momentos, ele chamava 4. Por que a gente entrou nessa vibe que tem que ter multidão? Gente, para uns Deus vai dar multidão. É o tal negócio, eu já preguei sobre isso muitas vezes. Você fica de olho na mala do outro, você tem uma mochilinha. Mas você fica vendo a mala da outra, toda bonita, né? Grandona, com rodinha. E você pensa que era a mala da outra. Mas não é em qualquer lugar que uma mala daquele tamanho entra. Você com a sua mochila, você sai correndo atrás do ônibus e vai embora. Alguém que arrasta uma mala gigante, entendeu? Está preso à mala. A mala é linda, tem um tanto de coisa maravilhosa dentro, mas tem um preço. Você vai ter que arrastar essa mala. Você já tentou pegar trem com mala grande? Ônibus com mala grande? É uma luta. Aquele momento que você deseja, eu quero uma mochila, só uma mochila. Então, fique contente com aquilo que Deus entregou para você. Aquilo que Deus entregou para você é do seu tamanho. É o que você dá conta. E se você for fiel nisso aí, às vezes você vai formar uma pessoa. Uma única pessoa. Mas quem será essa pessoa? Eu fico pensando, quem formou o Billy Graham? Jesus saiu da rota dele e foi encontrar com uma mulher na beira do poço. E foi ela que fez a diferença lá em Samaria. Então, esses sonhos megalomaníacos, isso veio do inferno. Porque muita gente está infeliz pela comparação. Entendeu? Fica olhando para o ministério da outra, ou a outra viajando. Gente, Instagram é uma ilusão, gente. Deixa eu te falar, Facebook é uma ilusão. Você mesmo, quantos dias você estava a fim de matar um e foi lá para ouvir um vídeo? Olá, tudo bem, querida? Você mesmo está na luta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? Por quê? Porque rede social não é confessionário. Se você tem um pouco de saúde emocional, você não vai ficar confessando suas coisas lá na rede social, não. Tem umas coisas que é para você compartilhar, mas tem coisas que não é para compartilhar. É para você compartilhar com uma amiga, é para compartilhar com uma companheira de oração, é para alguém que vai chorar junto com você, que vai lutar junto com você, entendeu? Não é para você ficar abrindo sua vida toda lá, fazendo da rede social confessionário, não. Porque aquilo vai ser usado contra você. Ô, gente, na verdade, tudo que você coloca lá vai ser usado contra você.
Né? Era mais simples não ter rede social, né? Muitas vezes eu já tentei implodir a minha. Não, depois dessa eu vou acabar com a minha. Depois dessa eu vou acabar com a minha. Mas não. É um canal de comunicação, uma ferramenta útil para comunicar várias coisas que eu preciso comunicar. Então eu tenho que aguentar o trampo. A pessoa, nossa, mais de 1 milhão de seguidores, né? Você pensa? Metade é hater. Quanto mais seguidor você tem na rede social, mais chato você tem. Para implicar com a mínima coisa. Você mudou a cor do cabelo? O esmalte vermelho? Que luta, hein, irmã? E esse brincão? Gente, todo tipo de gente te segue. Eu postei ontem uma foto de família. Mas apareceu uma bendita da árvore de Natal, mas deu um pau por causa da árvore de Natal. Eu falei, Senhor Jesus, tanta coisa boa para o povo ver. Eles tinham que enxergar logo a árvore de Natal, ô Jesus. Então, cada um de nós aqui tem um desafio. Cada um de nós tem uma angústia, cada um de nós tem algo a ser vencido. Cada um de nós, o Senhor também requer algo, pede alguma coisa de você. Tem coisas que Deus vai pedir de você que não vai pedir de mim. E tem coisas que Ele vai requerer de mim que Ele não requer de você. Tem coisas que são comuns a todas nós. É a palavra, né? Mas tem coisas no trato do Espírito Santo conosco que é algo muito particular. E a gente deve respeitar e obedecer o que o Espírito Santo fala conosco, né? Então, pare de se comparar. Você é singular. O Espírito Santo não te trata como multidão, te trata com singularidade. O Senhor te trata com singularidade. O Senhor tem um propósito para você. Então, por que você está se comparando? Se seguir algumas pessoas está te dando inveja, para de seguir. A inveja? Misericórdia, Helena. É inveja. A crente tem inveja, muita. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. E nós somos vulneráveis a olhar para a vida do outro e achar que a vida do outro é melhor do que a nossa. Principalmente quando você está atravessando um momento de luta, um momento de adversidade, um momento que as coisas não acontecem. Você pensa que Deus não está trabalhando? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando quando Ele te diz não. Deus está trabalhando quando Ele te diz espera. Deus está trabalhando, você está na roda e Ele está te apertando. E tudo isso faz parte do chamado dEle na sua vida. Do propósito dEle na sua vida. Gente, tem hora que Deus tem que colocar a gente na roda e amassar, e amassar, e amassar, para o nosso topete não subir. Para o nosso nariz não empinar, para a gente achar, uau, sou escolhida do eterno. Você e todos os outros, querido. Mas de vez em quando Deus tem que pegar a gente, vamos para o vale, você está muito no alto da montanha. Vamos, filha, vamos para o vale. E eu vou dizer para vocês uma coisa. As maiores conquistas, as maiores revelações de Deus que eu já tive, não foi quando estava tudo bem. Não foi em períodos fáceis. Mas, gente, a gente é facilmente enganado pelo nosso adversário. Ele continua financiando os projetos de poder. Ele continua, como lá no Éden, dizendo, escuta aqui, você tem que passar por isso? Eu, hein? Chuta o balde, minha filha. Ele continua fazendo, sabe, os inferninhos na nossa mente, nos nossos pensamentos. Você tem uma utilidade no corpo. Você é parte do corpo. E você pode se sentir tão inferior por ser um dedo mindinho. Mas dizem que se o nosso dedo mindinho do pé é decepado, que nós perdemos o equilíbrio. Que nós nunca mais vamos andar com o mesmo equilíbrio. Então, tudo tem uma utilidade, tudo tem um propósito. E, gente, o céu vai ter muita surpresa, viu? Porque os caras mais extraordinários que eu conheço, homens e mulheres, que estão, assim, estragando o inferno, deixando aqueles rombos na porta do inferno, nem rede social eles têm. Então, a gente é muito facilmente enganado pelo nosso adversário. O que a gente pensa é que é sucesso. Para Deus é esgoto. É o que o apóstolo falou. Eu considero tudo perda por amor de Cristo. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, mas isso tudo, diante do amor do Senhor, é nada. E a gente está precisando de ajustar, porque isso se enfatizou no nosso meio, principalmente nos últimos 30 anos. A gente realmente passou a acreditar que ter uma agenda cheia é a aprovação de Deus. A gente começou a ver na oferta
o motivo para continuar trabalhando. Nossas prioridades foram invertidas. Os membros que são dizimistas de dízimo alto são tratados de um jeito. A viúva que não tem condição de ofertar é tratada de outro. Esse não é o reino de Jesus Cristo. Esse é o reino de Satanás. Mas ele nos mantém bem enganados. Principalmente quando a gente vê outras pessoas dentro do reino de Deus fazendo exatamente a mesma coisa. A gente pensa que então está sendo legitimado pelo Senhor. E não está. O Senhor não mudou, gente. Os preceitos dele não mudaram. Ele não mudou de ideia. Ele continua se importando com os pequenos, com os necessitados. Vocês já perceberam que o tempo de oração nos nossos cultos diminuiu? Em algumas congregações nem existe mais. Tem louvor, do louvor tem a oferta, e da oferta passa pela palavra. Eu já fui a reuniões que não tem uma única oração. Oração é o lugar do relacionamento com Deus. Como é que ela não acontece na nossa vida diária e nos nossos cultos? A música, que era para ser uma bênção. A história da música dentro da liturgia do culto, historicamente, é muito recente. Mas ela tinha tudo para ser uma bênção, um acréscimo, uma bênção. Mas quantas vezes virou apenas palco? Eu concordo que nós, como igreja, precisamos de pensar um espaço para o artista se expressar nas nossas igrejas. Sou a favor disso, eu sou artista. Então, eu acho que tem que ter, sim, aquele momento de simplesmente adorar a Deus com a arte. Entendeu? E um ambiente propício para a família estar junto, para os filhos estarem juntos, para a gente ir para uma mostra, para a gente ver uma exposição de fotografia, para a gente assistir o teatro, sabe? Com temas relevantes que mudam a nossa vida, que mudam a nossa perspectiva. A arte tem esse poder. Mas culto congregacional, a arte é só um instrumento para adorar o Senhor. A centralidade dos nossos cultos tem que ser Cristo. Mas as nossas canções estão falando mais das nossas perebas do que de Cristo, do que da glória de Deus. São músicas lindas, mas totalmente descontextualizadas, sendo usadas na hora do culto, onde a centralidade deveria ser Cristo. A glória deveria ser dada a Deus, mas está sendo dada, nós estamos cantando sobre a nossa própria alma na hora do culto, que é para Deus. Então, gente, por que eu estou abordando isso? São sutilezas. Parece bom, mas não é. E isso está cansando a gente. Está cansando a gente. E às vezes você vai para o culto arrebentada. E quando você começa a glorificar a Deus, a presença dele vem. E quando a presença dele vem, conforta, consola, levanta, ensina, encoraja, abastece e a gente anda. Mas isso não está acontecendo. O diabo está roubando a adoração a Deus nos nossos cultos, com o nosso consentimento. Não tem mais oração. As canções falam sobre nós mesmos. Eu até brinco, né? Tem canções que eu amo, são lindas, eu escuto na minha casa. Mas quando toca no culto, eu falo assim, não, que não, agora não. Né? Eu já vi, gente. Me ama, ele, não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso. Dentro da igreja, olhar de indireta. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. O louvor é para Deus, a música é para Deus, mas você está usando para jogar indireta para sua irmã. Coisas doentes. Não é só sobre nós. O chamado que nós temos não é sobre nós, é sobre Ele. É para a glória dEle, é sobre o reino. Gente, a gente passa como erva. A gente passa. Outro dia eu tinha 30 anos. Outro dia. Agora eu estou com 51. E daqui a pouco eu estou com 70, se Deus me der a alegria de viver até lá. E aí, tem outra geração, e a outra geração vem, depois vem outra e outra e outra, a gente passa, o Senhor permanece. Mas a gente muitas vezes passa o tempo, mas não avança. Porque a gente fica preso nessas pequenezas,
a gente fica preso nas nossas vaidades e nas nossas disputas por poder, sendo que o poder é de Deus. Então, eu queria que você despertasse para essa mulher que está aí do seu lado, na sua mesa. Dá uma olhada para elas e corre o olho. Você conhece essas mulheres que estão aí com você, todas, né? Às vezes calhou de você sentar com uma mulher que você nunca conversou com ela, mas você já tem um pré-conceito. Você já tem um conceito pré-estabelecido sobre ela. Algumas pessoas pensam que me conhecem. Não, gente, vocês não me conhecem. Vocês conhecem uma parte de mim. Uma parte que eu compartilho. Vocês têm uma ideia de mim. Mas vocês não me conhecem. Para a gente conhecer, a gente tem que andar junto. Né? Tem que andar junto, vocês têm que me ver assim nos momentos bem difíceis. Vocês têm que estar muito perto. Ver, às vezes, o que acontece comigo no longo da caminhada. Né? A gente não faz a menor ideia, a gente imagina o outro. Então, eu quero encorajar vocês. Olha para outra líder, para outra mulher, com um olhar mais generoso, com um olhar mais misericordioso. Nós temos o poder, nós mulheres, cobertas pelo Espírito Santo e conduzidas pelo Espírito Santo, nós temos o poder de influenciar os nossos maridos. Onde tem desunião do corpo, você pode saber que tem uma mulher por trás. Tem uma esposa falando com o marido: você viu fulano? Fofoquinha. Ciclano falou, isso assim na igreja dele. Você ficou, às vezes os caras não sabem de nada, os homens não sabem de nada. A gente que faz o papel do capeta, trazendo noticinha para o marido, infernizando o marido. E eles continuam, com a cara de como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eles estão assim, semi-endemoniado. E quem fez isso? Você. Nós, como mulheres, nós temos o poder de apaziguar. Nós temos o poder do pano quente quando a gente quer, gente. Não, meu bem, não foi isso que ele quis dizer. Ele falou isso. Não foi isso que ele quis dizer, não, meu bem. Que isso, fulano? Não, ele nunca faria isso. Mesmo que você saiba que ele faria. A gente vai ganhar as nossas batalhas no joelho, na oração, no bom conselho. Mas ao invés da gente ser a pacificadora, as apaziguadoras, aquela que põe pano quente, aquela que traz consolo, aquela que planta esperança, nós colocamos fogo no circo. E depois a gente quer apagar as labaredas e não tem jeito mais. Eu aprendi com a minha mãe. Eu era pequena. Eu aprendi com a minha mãe assim. Eu vim da rua contando uma novidade para o meu pai. Fulano fez isso, não sei o que, não sei o que. A mamãe, vem aqui. Me chamou no canto. O que aconteceu? Eu contei para ela e tudo. Aí ela falou: escuta, você não conta isso para o seu pai, não. Você conta para mim. Porque o seu pai sai daqui, vai lá com a cabeça quente, discute com o outro lá, o outro. E por que ela falou isso? Por que minha mãe me deu essa instrução? Meu avô morreu assassinado, pai dela. Os dois discutiram, o vizinho e ele, se falaram uns desaforos, por causa de conversa fiada. Um foi lá e matou o outro. O cara matou meu avô, e meu avô atirou no cara, o cara morreu 3 dias depois no hospital. Por causa de conversa fiada. Então a gente tem que conversar as coisas, a gente não tem que ter segredo, mas a gente tem que saber como comunicar, como falar a hora de falar. E se vale a pena falar. Tem coisas que não é para ser repetido, gente. Tem coisas que é para morrer dentro de nós. Acabou. Chegou no seu ouvido para você orar. Nós temos que interromper a voz de Satanás que está ecoando nas nossas igrejas através da nossa garganta. Nós temos dado voz a Satanás. Quando a mulher resolve que vai usar a sua voz para orar, para profetizar, a história da cidade vai ser mudada. A história da igreja local vai ser mudada, relacionamentos vão ser curados, perdão vai ser liberado, quando nós, mulheres, nos posicionarmos debaixo do chamado que Deus deu para nós, auxiliadoras idôneas.
E quando a Bíblia fala de auxiliadora, gente, a palavra auxiliadora no original é Ezer. Vocês sabem disso melhor do que eu. Mas Ezer, ela fala sobre um caráter, uma característica do próprio Deus. Lá no Salmo 46, o Senhor é o meu auxílio. Auxílio é o meu socorro. Deus fez a gente para ser socorro, para ser solução. 3 vezes no Antigo Testamento, a palavra Ezer define auxílio militar. Ou seja, um exército que chega para dar livramento. É a isso que nós somos comparadas. É para dar livramento. Não é para perpetuar a miséria, não é para espalhar o caos. Nós somos chamadas por Deus para erguermos, para encorajarmos, para consolarmos, para reconciliarmos, para sermos realmente auxílio e socorro presente na hora da angústia. Mas quantas vezes nós temos nos levantado para somar a voz com o nosso adversário? E a gente acaba contribuindo para a divisão do corpo, ao invés de contribuir pela unidade. Quando as mulheres param para orar juntas, para chorar juntas, para sentir a dor que a outra sente, Deus vem em nosso favor. Gente, Deus leva tão a sério nós mulheres, que Ele disse para os homens, através do apóstolo Pedro, que se eles tratarem a gente com amargura, Deus não vai ouvir as orações deles. Presta atenção, como que Deus nos olha. E por que você acha que o diabo sempre mira na mulher? Por que vocês acham que ele foi na mulher no Éden? Por que vocês acham que nesse maldito movimento feminista que foi levantado, com uma nascente boa, por isso que eu falo, a sutileza do engano. A primeira onda do feminismo foi extremamente benéfica, trazendo lembrança para os homens daquilo que eles estavam se esquecendo, que Jesus nos reposicionou e que nos deu dignidade, igualdade de direitos, igualdade de voz, igualdade de oportunidade. Não foi o movimento feminista que fez isso, foi Cristo que fez isso. Mas aí os homens estavam se esquecendo disso, e aí veio a primeira onda do movimento feminista, inclusive com muitas mulheres cristãs inseridas. Lindas, queridas, um movimento certo, sério, passando, trazendo a memória, dizendo para os homens, olha, nós temos direito ao voto, nós temos direito ao mesmo salário, se a gente faz o mesmo trabalho. Gente, isso é óbvio, isso é justiça diante de Deus. Mas não, o abuso começou a acontecer, e ao invés de nós respondermos com oração e com súplicas diante de Deus, nós tomamos a guerra nas nossas próprias mãos, e está aí estabelecido. Por que vocês acham que essa geração é a geração mais confusa sexualmente que a gente viu nos últimos anos? Porque eles não sabem quem é papai, quem é mamãe, os papéis estão todos misturados. Mulheres superpoderosas, homens fracos, homens opacos, ou violentos, abusivos. Por quê? Porque o diabo mirou na mulher. E quando a mulher faz o jogo de Satanás, toda a sociedade vai pagar o preço disso. Entenda o seu lugar, a sua importância, a sua influência. E se levante na autoridade do Espírito Santo. Você pode, sim, lutar por direito de igualdade de direitos, igualdade de voz, igualdade de oportunidades, sem abandonar os homens, sem empoderar os seus filhos homens, que os meninos estão tão acomodados, se tornaram covardes. Por que agora os meninos batem nas mulheres? Eu comecei a estudar, comecei a conversar com psicólogas, terapeutas, mães que abandonam. Empoderaram a filha e abandonaram o filho. Você é homem, você se vira. Homens também, maridos precisam também de ser afirmados. Você não obedece o seu marido, não se sujeita ao seu marido, por que você acha que seu filho vai sujeitar a autoridade? Esses conceitos de subordinação à autoridade é plantado dentro de casa. Essa galera não sabe o que é autoridade. Tudo para eles é autoritarismo. Tudo para eles é autoritarismo. Perderam toda a referência. Por quê? Porque as mulheres dentro de casa não respeitam seus maridos. E a Bíblia fala, mulheres, respeitem seus maridos. Submissão não é ser capacho não, gente. Submissão é só respeitar o marido.
Você submete ao guarda de trânsito, ele manda você parar, você para na hora, mas seu marido te fala alguma coisa, o que é? Você não manda em mim, não! O espírito da rebelião tomou o nosso coração. Deus não tem parte com rebelião. Então, meninas, vocês carregam essa tocha nessa cidade. Vocês são mulheres de influência nessa cidade. Vocês são formadoras de opiniões, vocês lideram outras mulheres, vocês atendem mulheres em gabinetes, vocês lidam com toda sorte de problemas, e você sabe do que eu estou falando. Às vezes eu estou dando um exemplo aqui, mas você está cuidando de alguém que está passando por isso. Você sabe melhor que eu. Então eu quero te encorajar. Entra no propósito de Deus. Obedeça aquilo que o Senhor requer de nós, mulheres. Viva a plenitude do seu propósito em Deus. E se levante, antes de mais nada, como uma mulher que tem vida com Deus, no privado. Não adianta a gente trabalhar para Deus, fazer acontecer, se a gente não tem um relacionamento com Deus. Jesus não veio convocar funcionários. Fazer uma lista, sabe? Ele veio religar um relacionamento entre pai e filho. Ele veio nos apresentar um Deus não apenas criador, um Deus pai. Nesse relacionamento, nós somos curadas. E quando somos curadas, isso vai transbordar. Mas quantas de nós aqui está trabalhando para Deus? Nós somos funcionárias de Deus. Se a gente não ora, é uma piada a gente falar que a gente tem relacionamento com Deus. Se a gente nem fala com Ele. Mas você trabalha. De sol a sol, de segunda a segunda. Você não, Helena, não tem tempo nem de descansar. Você pensa que isso é vantagem? Isso é desobediência. A Bíblia fala para você guardar o descanso. Não, nós não guardamos sábado, mas o Senhor falou, trabalha 6, descansa 1. Aí a gente está estressada, sobrecarregada, querendo matar um. Infelizes, impacientes, nos tornamos desobedientes, invejosas, disputando poder. E pronto, fomos enganados por Satanás. Ele não quer te levar para a balada. Ele quer te manter dentro da igreja, crente que você está servindo a Deus, mas totalmente distante do propósito dele para a sua vida. Porque quem está na balada, em algum momento a ficha cai e você pensa, eu sei que não é isso que Deus tem para mim. Mas dentro da igreja, não. Dentro da igreja você morre sem saber. Então eu vim aqui dar aquele cutucão básico no vocês. Acordem, mulheres. Despertem. Volta para o seu relacionamento com Deus. Porque dele vai fluir a estratégia, a direção, a cura que você precisa, o renovo que você precisa. Nós temos promessas. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Todas as vezes que eu estou cansada demais, eu estou querendo chutar o balde, desistir, eu penso assim, estou longe. Estou longe. Eu não estou esperando em Deus, eu já estou tomando as minhas próprias decisões, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A gente só vai melhorando, gente. Eu viajo para Israel com a Edmeia Williams. Eu fico olhando para a Edmeia e falo assim, essa aí, espera no Senhor. Essa espera no Senhor. Ela tem 73 anos. Sempre que eu procuro a Edmeia atrás, ela está na frente. Ela é a primeira. Ela sobe os degraus de 2 em 2. E eu fico, essa espera no Senhor. Aí eu falo com ela, vamos para o Mar Morto? Edmeia, não. Estou fascinada aqui com o livro de Oséias. Terceira vez que eu leio ele hoje, Deus está falando comigo. Espera no Senhor mesmo. Vai aprendendo, Helena, vai aprendendo. Por isso que eu pego ela, grudo nela, porque tem coisa que ela vai me ensinar. A gente não anda sozinha. A gente precisa de ter alguém mais velho do que a gente, para nos ensinar, para nos exortar, para ter a coragem de nos dizer a verdade. Oh, que maravilha que são as mulheres mais velhas. Eu espero me tornar uma mulher mais velha, digna de confiança. Porque se eu cheguei aqui no 51, não estou podendo ensinar as de 30, que Deus tenha misericórdia da minha vida.
Porque não é sobre nós, não é sobre conquistar para mim. Não é meu, é dele, é para ele, é por ele. Amém, gente? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que você fique quietinha, feche os seus olhos. E que você faz aí no seu coraçãozinho uma retrospectiva de como é que foi esse ano entre você e Deus. Vamos pensar só nesse ano de 2019. Como é que você está hoje? Animada, motivada, cheia de sonhos, de propósito, buscando em Deus. Ou você às vezes está cansada, decepcionada, com raiva de alguns. Essa é a primeira pergunta. Qual é o seu estado hoje? E como foi esse seu último ano? A segunda pergunta é: como está a sua vida pessoal com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Ele? Só corre lá quando a coisa está difícil? Só para em oração quando está quase jogando a toalha? Ou quando precisa de uma resposta, de uma cura, de um socorro rápido? Ou você tem buscado abastecimento, deleite e recomposição de forças na presença dEle? A terceira pergunta é: você está no lugar que Deus quer ou no lugar que você quer? Por que você faz o que você faz, do jeito que você está fazendo? Qual é a motivação? Verdadeira, honesta. Porque se você quer glorificar a Deus, você glorifica a Deus em cima de um púlpito e você glorifica a Deus visitando um asilo. A quarta pergunta é: você está disposta a obedecer a Deus, mesmo que isso te custar alguma coisa? Ou tudo? Quando a gente diz sim, e eis-me aqui, não é para ser do nosso jeito, é para ser do jeito dele. A quinta pergunta é: você tem sido uma mulher que edifica o seu marido? Ou a sua liderança masculina? Você tem palavra de sabedoria, serenidade? Você é apaziguadora ou você é incendiária? E eu não estou falando de fogo do Espírito. A sexta pergunta é: você é um exemplo para outras mulheres que estão ao seu redor? Sua filha, sua mãe, sua irmã, suas lideradas, suas líderes? E a sétima pergunta é: você é uma mulher que cumpre a designação que Deus lançou sobre você? Você é auxiliadora idônea?
Você tem se apresentado como socorro, como solução de problemas. Vamos orar. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós temos a consciência, Deus, que Satanás tem mirado nas mulheres, continua mirando. E muitas vezes, não são poucas não, Senhor, são muitas as vezes que nós nos deixamos seduzir, nos deixamos enganar, ou até oprimir. Quantas vezes nós estamos insatisfeitas com a nossa vida, tendo tantas dádivas, a gente não reconhece as dádivas, a gente foca nos problemas. Quantas vezes estamos dispostas a desistir de tudo, mas não buscamos abastecimento no Senhor? Quantas vezes, Senhor, nós falamos uma coisa e fazemos outra? Quantas vezes, Senhor, nós nos tornamos propagadoras de más notícias e de escândalos, ao invés de nos tornarmos intercessoras na solitude do nosso quarto. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, em nosso nome e em nome de cada pastora, líder de mulher que o Senhor estabeleceu nessa cidade de Porto Alegre. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pela nossa cegueira, ou por não percebermos o agir do nosso adversário, por nos envolvermos com coisas que não são eternas, mas temporárias. Nos perdoa, Senhor, por mudarmos o foco. Nos perdoa, Senhor, por desobedecermos aos teus preceitos mais básicos. Nos ajude, Espírito Santo, pelo teu poder soberano. Espírito Santo de Deus, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Nós clamamos ao Senhor, nos convence do nosso próprio pecado. Às vezes nós olhamos tanto a dificuldade do outro, mas nós não conseguimos perceber as nossas próprias dificuldades. Espírito Santo de Deus, nos leva para o cumprimento do teu propósito, porque é nesse lugar que nós vamos estar em plenitude, em alegria e paz. Tantas vezes estamos recalcitrando contra os aguilhões e recebendo tanta dor, mas permanecemos no lugar de rebelião, no lugar de oposição ao Senhor, e oposição à tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos dê discernimento. O que nós pedimos nessa tarde sobre nós é discernimento e coragem, Deus, para interromper o que a gente precisa interromper, abraçar o que a gente precisa abraçar, pedir perdão para quem a gente precisa pedir, perdoar quem a gente precisa perdoar, e tomarmos uma nova posição de acordo com a tua vontade e de acordo com a tua palavra, que é verdadeira, é eficaz. Perdoa a nossa debilidade, levanta-nos, Senhor, nessa cidade de Porto Alegre, para que haja nessa cidade avivamento. Levanta aqui, Senhor, um exército de mulheres, mulheres sábias, mulheres com discernimento, mulheres intercessoras, mulheres que levantam homens, mulheres que levantam outras mulheres, mulheres que seguem o plano A, que é o teu plano, o plano perfeito que o Senhor tem para nós. Que sejamos realmente auxiliadoras idôneas, que sejamos como um exército poderoso, auxílio bem presente, socorro, solução de problemas, Senhor. E que sejamos para isso aptas, capazes, competentes e moralmente corretas, capacitadas pelo teu Espírito Santo. Nós oramos, ó Deus, e cremos que o Senhor pode fazer isso em nós e através de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É isso, minha linda. Você pode muito. E é por isso que o diabo sempre vai mirar na mulher.
Porque quando Deus levanta uma mulher no poder do Espírito, uma mulher submissa, uma mulher sábia, uma mulher com discernimento, ela se torna uma atalaia. Ela influencia horizontalmente quem está do lado dela. Ela influencia e levanta a geração que vem após ela. E ela honra a geração que está diante dela. Que você se posicione como essa mulher. Que levante outras mulheres atrás de você, que dê voz para as mulheres mais jovens, que aconselhe as mulheres mais jovens, como o livro de Tito nos ensina, que ajude essas mulheres a amarem seus maridos, a serem boas donas de casa, e se elas estão inseridas no mercado de trabalho, que isso não roube a família do coração delas. O problema, gente, não é a gente ser poderosa, o problema não é a gente exercer um cargo alto, o problema não é a gente ter uma carreira brilhante, isso nunca foi o problema. Deus fez a mulher multifunções. O problema é que, em nome do egoísmo, nós deixamos de lado o que Deus confiou nas nossas mãos. Se você é mãe, levante os seus filhos homens. Respeite o seu marido. Ensine as suas filhas mulheres a honrar e apreciar os homens. Ensine aos seus filhos homens a respeitarem mulheres, a tratá-las com honra e dignidade. E no seu exemplo, com seu marido, você já está fazendo muito. Você não sabe o poder que tem uma mulher que respeita o marido e o marido que cuida da mulher para os filhos. Vocês não sabem o poder que isso tem. Vocês estão vendo aí a colheita que nós estamos vendo pela negligência, pela inversão de papéis, pela deteriorização da família, né? Então ensine as suas filhas, olha, planeja a sua carreira, filha. Você pode ir longe, você pode ser uma CEO de uma grande empresa, mas quando os seus filhos vierem, não tem nada melhor do que isso. Planeja a sua carreira, os 5 anos de vida, os 5 primeiros anos de vida, né? Junte o seu dinheiro, fique mais em casa, se dedique aos seus filhos. Quando você estiver com eles, esteja com eles. Ah, gente, se eu pudesse voltar atrás, tanta coisa eu faria diferente. Até onde eu fracassei, isso pode ser útil para a próxima geração. Que o Senhor nos encontre como mulheres para transformar a cidade de Porto Alegre, para semear em outras mulheres, para ensinar outras mulheres. Amém? Não subestime o poder da sua influência. Tem um tanto de mulheres de olho em você, nos seus acertos e nos seus erros. E que as pessoas olhando para nós, que elas vejam Cristo. Que elas não vejam a Marlene, a Helena, a Marieta, a Ângela. Que elas vejam Cristo. Amém?